Eleições 2018, a TV Sergipe inicia hoje a rodada de entrevistas dos candidatos ao governo do estado. Foram convidados para participar ao vivo aqui no SE1 os 5 candidatos mais bem posicionados na última pesquisa realizada pelo Ibope, contratada pela emissora. Os outros 4 candidatos terão entrevistas gravadas que serão exibidas no próximo sábado. A ordem das entrevistas dos candidatos ao vivo aqui no SE1 foi definida por sorteio realizado na presença das assessorias dos candidatos. Vale ressaltar que os candidatos não podem apresentar nenhum documento ou material impresso durante as entrevistas e nem utilizar trechos dessas entrevistas na campanha eleitoral. O convidado desta segunda-feira é o candidato Dr. Emerson, do partido Rede Sustentabilidade. Emerson tem 65 anos e é médico. Ele foi vereador de Aracaju por 2 mandatos e é a primeira vez que disputa o cargo de governador. Candidato, bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. O tempo de entrevista é de 20 minutos e o seu tempo começa a contar a partir de agora. Candidato, o senhor apresentou um plano de governo no Tribunal Regional Eleitoral, registrou. E nesse plano de governo, o senhor apresenta uma carta aos sergipanos. Nessa carta, em um trecho, o senhor diz o seguinte, abre aspas, é preciso recusar a ideia de que os mesmos sobrenomes e seus herdeiros continuem a governar o nosso estado. Fecha aspas. No entanto, durante o período pré-eleitoral, veiculou-se a notícia de que o senhor estaria negociando com um partido tradicional, de um político tradicional, cujo filho também é candidato. Na época dessa notícia, o candidato ao Senado pelo seu partido chegou a divulgar um vídeo na internet confirmando essa coligação. Diante disso, candidato, eu te pergunto, em quem o eleitor deve acreditar? No pré-candidato que negocia ou no candidato oficial? Deve acreditar na verdade dos fatos. Inclusive, esse termo que você usa de negociar, acho que não é o termo apropriado para esse fato, porque, veja, em momento anterior da eleição para prefeito, nós éramos acusados pela imprensa de que não dialogávamos. E nós fomos estabelecer um diálogo, fomos convidados, conversamos primeiro com o PV e depois apresentamos à sociedade a motivação do porquê não continuaríamos dialogando e fomos convidados para dialogar com o PSB. E o grande entrave, eu diria, é justamente essa questão da manutenção da nossa coerência. O diálogo, ele existe, ele é da política. E nós fizemos isso e viemos com a conversa para dentro do partido. E, de novo, aqui nós vamos tratar de fatos e versões. Os fatos, nós fizemos uma reunião e saímos com um documento do partido, dizemos que iríamos abrir dentro do partido, no elo estadual, uma discussão com relação a esse convite que nós recebemos de fazermos a coligação. E saímos com uma nota nesse dia, dizemos que iríamos fazer reuniões ao longo da semana, porque nós planejamos ouvirmos os candidatos e depois, numa rodada final, ouvirmos de novo o elo e discutirmos para decidir. Saiu esse vídeo, mas também tinha saído antes a nota do partido. E no outro dia nós fizemos uma reunião e foi avaliado esse vídeo internamente. O autor do vídeo, o Alessandro, ele se posicionou com relação à justificativa e sai com uma nota justificando que reconhecia que não havia sido tomada nenhuma decisão. Candidato. Tanto é que isso não foi destacado e nós tivemos uma reunião na quinta-feira que, por unanimidade, a gente decidiu que o nosso caminho era de irmos sozinhos, sem coligação. Sobre isso, cabe uma pergunta. Quando duas pessoas dialogam, como o senhor usou essa expressão, ou conversam, tem que existir, pelo menos, algum interesse em comum ou, pelo menos, interesses de ambas as partes. Qual era o interesse do senhor nesse caso? O meu interesse era de construção da rede de sustentabilidade, porque nós somos convidados em fevereiro e a gente declina inicialmente desse convite porque nós precisaríamos ter um convencimento dentro do partido. Construção da rede de sustentabilidade? Construção da rede de sustentabilidade mesmo com nesse caminho da políticos que o senhor coerência. costuma criticar? Nós não construímos por conta disso. Aí é porque o detalhe das conversas, porque inclusive quando a gente vai conversar, nós conversamos com alguns partidos, a gente vamos no primeiro contato, porque na rede nós temos uma prática de conversarmos, qualquer membro da direção pode conversar. Agora, em sequência, essa conversa tem que ser trazida para dentro do partido. Nós temos uma construção partidária. Mas o senhor disse que o interesse era a construção da rede. De que forma essa coligação é contribuir para isso, para construir? Justamente por isso que não aconteceu, porque a gente traz, veja, há um convite para uma conversa, a gente não faz política no confronto de pessoas, a gente faz no confronto de ideias.
E nessas conversas, o que nós sempre colocamos nesse momento era que nesse processo de construção cabia essa contradição, essa incoerência, e nós não poderíamos avançar. Agora, quem decide isso é o partido. Essa aqui é a diferença e a gente fica satisfeito que num cenário de muita corrupção na política sergipana e na política brasileira, no cenário de muita incompetência na administração pública, a discussão seja esse processo de construção da rede de sustentabilidade, nesse processo que está fazendo escola, e é a novidade na política aqui em Sergipe, é essa construção onde ninguém é dono, ninguém decide só e a discussão é coletiva. Talvez seja essa novidade que esteja causando tanta estranheza. Falando um pouco sobre o seu partido saiu numa candidatura puro sangue, como a gente costuma dizer, só o partido, sem nenhuma coligação. No entanto, um governador, para conseguir colocar em prática os projetos, as ideias, ele precisa do apoio do Legislativo. Hoje, se o senhor fosse governador, seu partido teria minoria na Assembleia Legislativa do Estado. Como é que o senhor, caso esse cenário se mantenha, se o senhor for eleito, pretende criar uma relação com os deputados, com o Legislativo, para aprovar os projetos por lá? Esse argumento é o argumento do gigante de pés de barro. Ele não se sustenta. Porque todos os governos da história de Sergipe, da história do Brasil, todos eles têm maioria. E a grande população aqui em Sergipe hoje avalia muito mal essa sucessão de governos incompetentes. Então, a condição de ter maioria não é a condição para garantir um governo com qualidade. Então, nós estamos numa aliança com a população. Se tiver muita oposição, mais oposição dentro da Assembleia, para aprovar suas ideias, os projetos que são encaminhados pelo Executivo? Os políticos têm que ser coerentes com seu discurso. Todo deputado estadual diz que é a favor da população. E a nossa coligação prioritária é com os sergipanos, é com o povo de Sergipe que a gente quer fazer essa coligação. Tanto que o programa de governo nosso, o nome é Sergipe para os sergipanos. Então a gente precisa tirar do cenário político a disputa do poder pelo poder e a gente fazer um governo que dialogue com o parlamento, que respeite o parlamento, que não faça a política do troca-troca, que já começa no momento das coligações, onde se faz um loteamento do Estado. E é esse loteamento do Estado e é essa prática do toma lá da cá que produz a incompetência administrativa e esse caos que nós temos hoje na segurança, na educação, na saúde, e é essa mudança que a população quer. E é muito difícil nessa trajetória a gente ter que se manter com muita firmeza, com princípios e com coerência. Esse diálogo que o senhor citou não vai incluir, então, a oferta de cargos públicos? De modo algum, a gente não dialoga, a gente não conversa nesse sentido. Nós tivemos conversas com o PV, nós conversamos com outros partidos, nós conversamos com o PSDB, com o PSB, mas em nenhum momento a gente aceita que a divisão de cargos, que futuras eleições, como é que a gente vai? A gente não aceita esse diálogo, a gente quer construir um partido centrado em princípios, em propostas e em programa. Candidato, falando em princípios, o senhor costuma dizer que é contra a política profissional. Critica quem se candidata à reeleição diversas vezes, né? Várias vezes o senhor já falou isso. No entanto, o senhor mesmo foi vereador por 2 mandatos, depois foi candidato a deputado, depois candidato a prefeito de Aracaju e agora se candidata ao governo do estado. Numa empresa privada qualquer, das pessoas que estão assistindo a gente, uma carreira a gente constrói assim. Se ocupa um cargo, depois almeja outro cargo, anos mais tarde quer uma outra função e assim sucessivamente. Isso não é política profissional para o senhor? De maneira alguma. Política não é profissão. Eu sou médico, eu trabalho desde os 17 anos. Eu fiz faculdade trabalhando, eu fui aqui em Aracaju, eu fui taxista durante muitos anos, eu fui servidor da DESO, fui servidor aqui desta casa da TV Sergipe, eu fui técnico de laboratório da Universidade de Sergipe, e depois me formei médico, fiz concurso para professor da universidade. Eu tenho uma vida de trabalho e ser médico e ser professor, essas são minhas profissões. Agora, eu entrei para a política e já disse quando assumi para vereador que não ficaria mais do que 2 mandatos. E foi esse um dos motivos que me fez ir para a Rede de Sustentabilidade, porque tem no programa que não pode ocupar o cargo mais de 2 vezes. Quando eu saí da prefeitura, as pessoas diziam, o senhor tem uma reeleição garantida e o senhor vai sair, eu digo, não é carreirismo. Mas o senhor tentou depois um outro cargo público, aí eu outra função. Não tentei mais o legislativo, estou tentando o executivo nesse processo de construção. E tem outra coisa, eu ouvi bastante
O senhor está se dedicando à construção do partido, porque o senhor teria um cargo de deputado estadual, o senhor se elegeria tranquilamente, o senhor poderia ser deputado federal, que tem grande chance de se reeleger, e o senhor fica indo para governador. É o processo de construção de uma alternativa aqui para Sergipe, e não de prioridade de carreirismo. Até porque na rede de sustentabilidade, a gente não pode ficar mais do que 2 cargos no mesmo cargo eletivo. Então, essa atividade que o senhor, voltada à política, que o senhor já se dedica há alguns anos, desde que foi eleito governador, o senhor vai parar, vai voltar a exercer só a função de médico, já que não é profissão. Eu trabalho, inclusive eu estou trabalhando na política, nesse momento de campanha, eu continuo trabalhando como médico, atendendo no consultório, porque essa sim aqui é a minha profissão. Agora, a minha cidadania, eu a exerço plenamente, porque eu não confio naqueles que dominam a política em Sergipe há 30 anos e produziram esse caos. Então, a gente quer ser contraponto a tudo isso. E é por isso que a gente está na política e é por isso que a gente está conclamando os cidadãos de bem para que possam fazer isso, porque a gente precisa ser alternativa a esse cenário caótico da disputa do poder pelo poder. A população que mais clama é por mudança e é preciso que ela tenha alternativas. E na rede de sustentabilidade só entra político ficha limpa, senão não vai participar da rede de sustentabilidade, porque é uma contradição. A gente tem um discurso de que promete o paraíso para as pessoas e tem ao nosso lado, no nosso palanque, pessoas que têm produzido o inferno na vida de cada sergipano. Candidato, vamos falar de saúde agora? A saúde é uma demanda muito importante para os eleitores. O senhor é médico, tem experiência nessa área e o seu plano de governo dedica, no plano que foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral, 6 páginas com ideias para a área da saúde. No entanto, nesse plano, o senhor não cita em nenhuma linha o Hospital de Urgência de Sergipe. Eu te pergunto, no entendimento do senhor, nada deve ser mudado no USE? Do jeito que está, tá bom? Pelo contrário, a gente começa dizendo que a nossa prioridade é reduzir o fluxo dos pacientes para os hospitais aqui em Sergipe. Mas o senhor não fala em modificar, não tem propostas para o uso, por quê? É porque faltou uma leitura atenta. Então, veja, primeiro, é inaceitável... Foi lido atentamente, não fala sobre o USE. Sim, a palavra USE, como não fala do nome de hospital nenhum, nem de posto de saúde nenhum. Se for por isso, a gente não estaria falando aqui de Sergipe. Mas, candidato, nesse plano de governo, só para reiterar, o senhor cita várias vezes as unidades básicas de saúde. Sim, unidades básicas. Que são, a atenção básica é uma prerrogativa dos municípios, das prefeituras. O Estado tem denominações, tem prerrogativas bem graves também nessa área, como ortopedia, tratamento de câncer, alta complexidade, hospitais da capital e do interior. No entanto, o senhor não fala sobre isso. Não caberia ao Estado focar a atenção no que lhe é de devido responsabilidade, em vez de focar em atividades que são ainda dos municípios? O Estado tem condições de abarcar ainda isso? E o senhor também não cita o Hospital de Urgência de Sergipe. Por isso, fica esse questionamento. Qual é o projeto que o senhor tem para o USE? Priscila, a gente fala de hospitais aqui em Sergipe. Se você me permite divulgar o programa da Rede de Sustentabilidade, primeiro, é inaceitável que a gente tenha aqui em Sergipe, não somente no USE, em toda a rede pública, em todos os hospitais da rede pública, é inaceitável o crime que se comete contra os sergipanos. Mais de 50% das mortes nos serviços públicos em Sergipe são mortes que poderiam ser evitadas. E elas precisam ser evitadas, e aí entra o Estado com seu papel de coordenação e supervisão de toda essa rede. Nos municípios tem que haver diálogo, e está isso lá colocado no nosso programa, no sentido que a gente faça um modelo assistencial. Sergipe nunca teve um modelo assistencial. Nós tivemos, foi a Secretaria de Saúde, em todos esses anos, em todos esses governos, funcionando como comitê eleitoral. Tanto é que diversos secretários se elegeram deputados federais muito bem votados. Então, a gente, o que é que propõe no nosso programa? Porta aberta, atenção básica. É aí que nós temos que acolher todos os pacientes. E nós sabemos, de saúde pública, que 75% dos agravos de saúde são de baixo risco ou de médio risco, ou seja, são tratáveis na atenção básica. Então, nós precisamos ter um sistema de regulação, ter prontuário eletrônico, ter uma rede informatizada, onde os hospitais façam parte desse modelo assistencial. Então, o cidadão próximo da sua casa tem um agravo da sua saúde, ele não tem que procurar vereador, não tem que ligar para político para ter o atendimento garantido. Ele vai para a atenção básica. Chegando lá, vai ser registrado, através do prontuário eletrônico, a sua queixa e a sua duração. 75% dos problemas vão ser resolvidos, aí ele volta para sua casa e não deve favor a ninguém. O que não for resolvido, ele vai ser referenciado na própria rede. A unidade onde ele foi atendido vai tratar de transportá-lo para
um ambulatório especializado de cardiologia, de pneumologia, e ele vai ser atendido. E se tiver necessidade, e os casos de urgência e emergência que nós citamos no nosso programa, esses são enviados para os hospitais que estão na rede, referenciados como hospitais de urgência e emergência dentro desse modelo. Isso vai evitar que um paciente que tem um derrame, que a gente sabe que o tempo-resposta, quando se tem um AVC, é fundamental para definir a morte ou definir a condição de sequela desse paciente, e em Sergipe a saúde pública leva muito mais tempo para ter esse atendimento, porque tem que peregrinar procurando os vereadores e procurando todo mundo. Então a gente quer que só chegue no USE aquele paciente que tem perfil para ser, que tem necessidade de ser atendido no USE e não quem deu uma topada que então, pode ser atendido na unidade. Então o senhor, em vez de atuar só no USE, especificamente no que é prerrogativa do Estado, o senhor vai interferir na atividade das unidades básicas dos municípios. Dialogar de que com os forma? prefeitos. O senhor vai impor a aplicação desse sistema? Isso, de que forma o senhor vai fazer isso? Isso não é do nosso perfil, é exercendo o Estado, exercendo o seu papel de supervisão. Do mesmo jeito que a gente propõe para a educação, um diálogo com os prefeitos, no sentido de juntos buscarmos soluções e alternativas, do mesmo modo que na saúde, para, por exemplo, que a gente melhore a educação infantil, porque está chegando no ensino médio um aluno que é um analfabeto funcional. Então, a gente precisa melhorar a qualidade do ensino, que é essa a grande prioridade do nosso governo. Então, é dialogar com os prefeitos, no respeito que a gente tem de que todos estão a serviço do bem comum. É o papel do Estado de fazer supervisão e coordenação. Esse papel que cabe, que não tem sido feito, e é por isso que não existe política de saúde aqui no Estado de Sergipe, existe a política partidária tomando conta da saúde aqui no Estado de Sergipe. Isso não pode continuar e não vai continuar no nosso governo. Candidato, o plano de governo ele é um documento público e é também, de certa forma, um compromisso que o candidato tem com o eleitor. É uma forma que o eleitor tem de fazer posterior cobrança, caso aquelas promessas que estão registradas ali, elas não sejam cumpridas. Então, eu te pergunto, por que isso especificamente não está no seu plano de governo, principalmente sobre o uso, sobre os hospitais, dessa forma especificamente? O senhor ainda não teve tempo de pensar ou não pensou o que deve ser feito, ou o senhor não tem como garantir que vai ser feito a ponto de que o eleitor possa cobrar depois? Isso é uma questão de interpretação do que se lê. Já disse aqui no início. A gente está falando, está lá, reduzir o fluxo para os hospitais. Eu não preciso dizer se é USE, eu não preciso dizer se é hospital regional de uma cidade do interior. Eu tenho que dizer que eu tenho que reduzir esse fluxo e a porta de entrada tem que ser a unidade básica. Agora, como é que a gente faz isso? Dialogando com os secretários de saúde, dialogando com os prefeitos, e a proposta está muito clara. O problema no USE é o problema de superlotação, de negar a dignidade das pessoas. Porque o que é que tem na cabeça das pessoas? A gente quer, dialogando com as prefeituras, é que o cidadão sergipano tem a ideia de que quando ele tem um agravo, ele não tem que procurar vereador, ele tem que procurar a unidade básica de saúde. E dessa unidade, ele migra para o hospital se houver necessidade. E aí nós não vamos ter esse fluxo que existe, essa superlotação, essa condição de indignidade que nós temos no USE. Candidato, vamos falar de educação agora. O senhor é a favor da inclusão no currículo escolar das questões de gênero, raça e orientação sexual. No seu entendimento, a partir de qual idade esses assuntos devem ser tratados nas escolas? Esses assuntos devem ser tratados não como questão de ideologia. A gente tem que estar tratando essas coisas como uma teoria, como qualquer teoria que pode ser tratada, e a gente fazer essa discussão com profundo respeito à pluralidade que existe na sociedade. Eu tenho minhas convicções. Agora, eu tenho que entender que existem convicções na sociedade. E é nesse sentido que a gente tem que tratar a educação, porque o que a gente defende aí, sim, é prioridade absoluta do nosso governo. Sabe por quê? Porque, por exemplo, eu não posso ser somente uma exceção na sociedade. Tem que ser a regra. Sociedade, nós temos que transformar a educação numa porta aberta, larga, com democracia na oportunidade para todo mundo. Não pode ser uma fresta onde muita gente pobre não vai poder passar. E a inclusão social, ela se faz através da educação. E a gente quer uma educação integral que trate do conhecimento do cidadão, que trate da formação desse cidadão. Então, é o conhecimento do indivíduo, a formação para a cidadania e a formação para o mundo do trabalho, onde nós vamos integrar o ensino médio com a formação profissionalizante. Essa que é a preocupação, e a gente entende a educação nesse pressuposto de ser a principal porta de inclusão e de liberdade para uma sociedade. No mundo, quem cresceu, cresceu quando investiu prioritariamente em educação, e é isso que a gente quer fazer.
Candidato, a gente tem ainda 2 minutos de entrevista e eu queria que o senhor falasse sobre a infraestrutura. No seu plano de governo, o senhor cita as estradas federais, que são de administração do governo federal, mas não fala das estaduais. Qual é a estrada estadual que, no seu entendimento, merece atenção do Estado prioritariamente? Sim, nós temos os eixos federais. Agora, por exemplo, está muito claro no nosso programa que, por exemplo, no Sertão, nós precisamos de vias principais, que nós não temos. E o grande problema nosso é da conexão dessas vias laterais. Então, na questão da infraestrutura, precisa que a gente invista com relação à geração de emprego e renda. É preciso, nós temos hoje mais de 90% do nosso transporte, basicamente, é um transporte rodoviário. A gente precisa investir mais no hidroviário, precisa cuidar do porto nosso como estratégico. Nós temos apenas 2 navios que têm acesso aqui ao porto por mês. Isso é muito pouco. Nós precisamos fazer essa viabilização. E temos que pensar também na nossa matriz energética. Nós hoje temos muito pouco de energia eólica, temos potencial, e para energia fotovoltaica. Então, é nesse sentido, inclusive como geração de emprego e renda, que a gente pensa a infraestrutura de Sergipe. E está lá, uma prioridade é fazer essas ligações, particularmente no sertão, no agreste sergipano. A Previdência, o senhor fala em redesenhar. De que forma? Dialogando com os servidores, isso é fundamental. Agora, nós temos proposta... Vai aumentar o tempo de contribuição, diminuir benefício? Nós temos... Isso é complexo e tem que tratar com essa complexidade. E aí nós temos que buscar as melhores práticas. Primeiro, fazer o dever de casa. Diminuir a sonegação fiscal, diminuir o endividamento, melhorar a capacidade de receita, não aumentando impostos. Tudo isso a gente vai melhorar a receita do Estado, não como tem hoje. Esse governo aumentou em 134% os gastos do governo. Então, a gente precisa enxugar essa máquina e fazer com que a gente possa redesenhar, dialogando com os servidores. De que modo? Consórcio compartilhado, tributação progressiva. O seu tempo terminou. O senhor tem 30 segundos para fazer as considerações finais. Olha, nós temos a possibilidade nessa eleição de sermos coerentes com a mudança que a gente quer. Chega de incompetência, chega de pessoas que tratam do poder pelo poder. Nós precisamos ter na política coerência, nós precisamos ter coragem e precisamos ter independência desse processo. Eu fui vereador, eu tenho 10 filhos e jamais tive filho meu envolvido em cargo comissionado e em ocupação de cargos aqui em Sergipe. Candidato. Portanto, seja a mudança que você quer para a sociedade. Muito obrigada pela sua participação, seu tempo terminou. Uma boa tarde para o senhor. Uma boa tarde, obrigado. E amanhã, na série de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado, vai estar aqui com a gente no estúdio do SA1 o candidato Eduardo Amorim, do PSDB. A gente vai para o intervalo comercial rapidinho, daqui a pouco a gente volta com mais informações lá da Barra dos Coqueiros. Agora, 12h27. Será que caiu uma aeronave por lá? A gente te responde já já. Dairy Solis está com promoções imbatíveis, desconto